Muito bem, hora de falar agora dos quantificadores. Então, os quantificadores, pessoal, também são muito importantes na expressão regular, né? Eles ajudam a manter mais personalizado ainda o nosso código. Então perceba, né, que até agora a gente conseguiu no nosso código aqui verificar metacaracteres dos mais diferenciados tipos, né, das mais diferenciadas formas que começam ou terminam com determinado caractere, sendo sensitíveis ou insensitíveis, sendo qualquer caractere ou sendo um ou outro caractere, ok? Então tudo isso foram os modificadores juntados, né, juntos com os metacaracteres. Agora existe mais uma categoria que são os quantificadores. Então imagine que, por exemplo, aqui no caso, a gente verificou, né, por exemplo aqui, se começava com dígitos, né, que nesse caso retornou false. Retornou false, aqui já fica de cara que a gente retornou false, eu nem vou testar. Porém, se eu quisesse verificar, essa verificação ela verificou se começa com um, né, pelo menos um caractere de dígito, de numérico. E se eu quisesse verificar se essa string começa com pelo menos 3 caracteres numéricos, ou entre 3 e 5, ou pelo menos um caractere, como é que eu faria isso? Porque a gente já sabe, a gente não faria, né? Ou a gente faria o que? A gente ia colocar, né, no caso, 3 dígitos encarreados, né? Que resolveria também, no caso de caçar 3 dígitos. Mas entre 3 e 5, por exemplo, como é que a gente faria? Aí não dá, né? Aí nesse caso não tem como a gente fazer. No caso de 3 ainda daria para fazer assim, não ficaria muito elegante, mas daria. Bom, é para isso que servem os quantificadores, tá? Começando pelo que a gente já conhece, que é o barra, né? Barra e o seu metacaractere, ou o seu caractere em si mesmo, S, A e etc. Vou colocar o D porque a gente está usando sempre ele como referência, que traz pelo menos uma ocorrência para que possa retornar true. Porém, o D não é o único. Quer dizer, o metacaractere em si não é o único. Você pode usar outros codificadores para aumentar ou diminuir a quantidade de ocorrências que você quer. Então você pode usar o estrelinha depois do metacaractere para dizer se você quer 0 ou mais ocorrência, né? Quer dizer que aquela ocorrência ela não é obrigatória, pode ocorrer ou não ocorrer. Você pode usar o mais para identificar que você quer uma ou mais ocorrências. Você pode usar a interrogação para dizer que você quer 0 ou uma ocorrência, não mais que isso. E você pode usar, né, um conjunto de chaves aqui com valor dentro para especificar o número de ocorrências que você quer. Você pode setar o número de ocorrências que você quer em pelo menos e depois colocar uma vírgula deixando o outro campo vazio para dizer que você quer pelo menos o x de ocorrências. Você pode setar os dois dentro das chaves para dizer que você quer entre entre x e y ocorrências, né? E aqui simplesmente um exemplo, né, de mistura que a gente fez aqui. Dentro da chave a gente colocou tem que ter exatamente 2 ocorrências, terminando com essas 2 ocorrências, né, que foi o modificador que a gente estudou. Então vamos ver isso na prática agora. Esse aqui eu vou apagar porque ele não faz parte de um quantificador. Ele foi um exemplo, né, misturando 2 tipos, mas isso a gente vai fazer aqui na prática. Então o primeiro a gente já conhece, vamos para o segundo, que é a estrelinha. Então vamos salvar essa aqui. E agora, ao invés de modificadores, nós vamos salvar como
quantificadores. E no lugar de 2 vamos colocar 3. E aí vamos colocar no lugar de 2 aqui 3 também. Agora vamos aumentar um pouquinho mais o nível de dificuldade desse código. Então até então ele não imprime nada. Vamos recarregar ele. Olha só, ele não imprime nada. Agora vamos lá. Então, o primeiro aqui a gente verificar se a gente não vai fazer isso, porque é isso que a gente já sabe, né, que é uma ocorrência só. Vamos para o segundo, que é 0 ou mais ocorrência. O que isso quer dizer? Que pode ter ou não ter ocorrência, que para ele vai retornar sempre true. Então, por exemplo, dentro desse código aqui, vamos apagar o espaço para dizer que eu queria o espaço. Então eu queria que tivesse espaço. O que vai imprimir para mim? No caso não vai imprimir nada porque eu não pedi para imprimir, né? Está comentado console. Então ele imprimiu false. Por que false? Porque não tem espaço. Se eu colocasse o espaço, como a gente já estudou em aulas passadas, estou só relembrando, ele imprime true. Então vou tirar o espaço de novo. E agora eu vou colocar depois, sempre, esse é padrão, sempre depois do metacaractere ou caractere, o quantificador, no caso estrelinha, que vai dizer que a gente quer 0 ou mais vezes. Então, se é 0 mais vezes, tendo ou não tendo, vai retornar sempre true. Olha só, retornou true. E se tiver espaço, ele retorna true também. Então, a estrelinha ela retorna sempre true, né? Não importando se tem ou não tem o caractere desejado. Próximo quantificador é o mais. Então, mais é um pouquinho diferente. No mais, você tem que ter pelo menos uma, mas pode ter também mais ocorrências. Então, olha só, vamos continuar no exemplo do espaço. Então, a gente quer o espaço pelo menos uma ou mais vezes. Vamos ver o que ele vai dizer pra gente. No caso, ele disse false. Por quê? Porque não tem nenhuma vez o espaço. Se eu colocar aqui, como ele é de uma, pelo menos uma ou mais, ele retorna true. Ok? Então, bem simples o mais aí. O próximo é a interrogação. A interrogação ela já limita um pouco. Ela diz que tem que ser 0 ou 1, não pode ser mais, nem menos, né? Menos do que 0 também impossível, né? Mas não pode ter mais de uma. Então vamos ver. Vamos comentar a segunda. Vamos para a terceira. E vamos ver esse negócio aí de 0 ou 1. Então a gente vai procurar de novo o espaço. E aí, colocar interrogação para dizer que a gente quer 0 ou uma vez. Vamos ver o que ele vai dizer pra gente. Vamos ver. Então ele diz que é false, né? Que ele não encontrou espaço. Vamos ver se é verdade. No caso aqui, está sendo mentira porque a gente colocou duas barras, né? Sendo que a gente está usando a outra forma de expressão regular que não precisa de duas barras, aí dá problema. Muito bem, agora sim, ele achou uma ocorrência de espaço e aí retornou true. Se eu apagasse ia para 0, e aí? Continua retornando true porque é 0 ou 1. Se tivesse dois espaços seguidos, ele retorna true também. Mas por que ele retornou true? Não é para ser 0 ou 1? Então, ele disse que era 0 ou 1. E aí ele achou, né? Se fosse 0, ele beleza, estaria satisfeito. Mas como foi 1, ele achou. E quando ele acha o 1 dele, ele para de procurar. Isso a gente vai ver lá mais pra frente, quando a gente estiver testando
fazendo os testes de e-mail e de CEP, que você vai ver aí, que eu vou estar mostrando para vocês umas coisas bem legais aí que você vai entender como é que é isso aí. Tá bom? Então, por enquanto a gente ainda não vai trabalhar isso. E aqui nesse aqui eu esqueci, né, de dizer. Então aqui tem que terminar com espaço. Aqui não tem nada a ver terminar com espaço, é ter 0 ou mais ocorrências. Ter uma ou mais ocorrências. E aqui no que a gente tá, né? Ter 0 ou uma ocorrência. Agora sim a gente vai passar para o próximo, que a gente vai ver o que é exatamente duas, né? Ou N, né? Você pode colocar o número que você quiser. Então esse exatamente, ele traz exatamente o número de ocorrência que você quis procurar. Então, por exemplo, a gente vai procurar aqui qualquer caractere exatamente 50 vezes. Então tem que ter exatamente 50 vezes para poder retornar true. E aí eu te pergunto, essa string aqui ela tem pelo menos 50 caracteres para retornar pra gente? Olha só, não tem, retorna false. Mas se ao invés de 50 eu colocasse 3, agora ele retorna true. Por quê? Porque ele achou 3 caracteres seguidos. Como assim seguidos? Porque se eu separasse eles aqui por espaço, o espaço não é um caractere de texto. Pelo menos acredito eu que não. Aqui no caso ele considerou como, né? Então deixa eu colocar um ponto para ver. Ele considerou. Então, perceba que por mais que aqui ele considerou os pontos também e os espaços como caracteres de texto, ok? E aí o próximo é o 2 ou mais, né? Só que para a gente entender esse 2 ou mais, a gente tem que entender o anterior, né? Que diz exatamente. Então vamos testar ele aqui. Agora a gente vai colocar dígitos. E ele tem que achar 3 dígitos seguidos. E aí? Ele não achou. Não existe aqui 3 dígitos seguidos. Existem 3 dígitos, mas não seguidos. Se eu tirasse esse underline, seriam 3 dígitos seguidos. Aí ele retorna true, ok? Essa é a diferença. Tem que ter exatamente 3 e tem que ser seguido. Agora vamos para o próximo. Mas vamos comentar um pouco aqui. Exatamente N vezes. Aqui, pelo menos N vezes. Então nesse caso a gente vai procurar aí pelo menos 2 pontos. Será que a gente vai achar pelo menos 2 pontos? Vamos ver. Comentar o outro aqui. Atualizou. Falso, ele não encontrou pelo menos 2 pontos. Então, na verdade não encontrou nenhum. Deixa eu colocar 2 pontos seguidos para ver. Deu true. Se eu colocar um ponto separado do outro, retorna false. Por quê? Porque não são pontos seguidos. Novamente dizendo para você. Muito bem. Aí o próximo é entre x e y vezes. Isso aqui não é muito difícil. Então vai sobrar 1 aqui, vamos apagar ela. Então olha só.
entre x e y. Então, como é que é entre x e y? Vamos procurar dígitos. A gente vai procurar dígitos, né? Pelo menos um dígito, não, pelo menos 2 dígitos e no máximo 4 dígitos. Pelo menos 2, no máximo 4. Vamos testar? Vamos testar. Vamos pegar aqui. Você vê que você tem 2 dígitos seguidos, então vamos ver se ele retorna true. Olha só, ele retornou true. Por quê? Porque a gente tem 2 dígitos seguidos, então começa do 2. E se eu colocasse 4 dígitos seguidos? Ainda retorna true. Por quê? Porque o 4 também conta. Se eu colocar mais um dígito, né? Mais um dígito, né? Deixa eu até colocar diferentinho para você ver. Retornou para mim true também. Aí já não tá correto, né, pessoal? Não deveria. Bom, isso é bom que aconteça, né? Para que você aí possa também tá percebendo que os erros acontecem. Então, olha só, entre 2 e 4 dígitos ele não encontrou, né? Sendo que aqui ele tem. Vamos colocar aqui. Bom, acredito que a forma certa nesse caso vai ser essa. Vamos conferir. Tem entre 12 e 4, aqui tem 5. Então agora deixa eu apagar 2, 3 para ficar 2. Ainda retornou false. Mas só que é claro, né, pessoal? Volte aqui para os 2 da mesma forma que estava. E é claro que ele vai retornar true. Por quê? Porque ele está dizendo que é entre 2 e 4. Então ele vai pegar pelo menos 2. Se ele achar 4, ele pega. O que sobrar aqui é resto, né? Mas ele não considera errado. Ok? Muito bem. Então, agora sim nós vamos continuar o próximo, mas não existem mais próximos, então a gente fechou a parte de quantificadores. Próxima aula aí a gente continua falando sobre expressões regulares. Até lá.